Você assiste todos os jornais, os telejornais que tem durante o dia? Oi, pessoal, hoje escolhi esse tema aí para falar sobre os telejornais. O hábito que nós temos, as famílias têm de assistir tantos telejornais durante o seu dia. Eu antigamente acordava já assistindo telejornal, inclusive eu programava a televisão para ela ligar no horário do jornal, que nem me lembro que é o que era, 7 horas da manhã, acho que era, né? Jornal das 7, nem me lembro. Enfim, mas eu programava a televisão para ela ligar naquele horário. E aí já começava a minha manhã assistindo o primeiro telejornal, enquanto eu ia me vestindo e tal, enfim, para poder sair e trabalhar. Meio-dia, na hora do almoço, o que a gente assistia? Jornal do almoço. Olha só, né? Não tinha outra. Inclusive, como eu fui educado com os meus pais, né? Na hora da refeição, na hora do jornal do almoço, cara, faz silêncio que tá todo mundo prestando atenção no noticiário. Horário do jantar, 8 horas da noite, o que tem no Brasil? Principal telejornal, e de novo estava lá assistindo o noticiário. Eu fiz isso por muitos anos e tem muita gente aí, talvez você tenha se identificado também com essa rotina ou com este hábito aí de assistir os telejornais, tá? Então hoje eu quero fazer uma proposta para você, você fazer um regime de notícias. Olha bem, um regime, um jejum de notícias, certo? E eu parei de assistir, faz bastante tempo que eu não assisto telejornais, principalmente os telejornais, né? Faz bastante tempo que eu não tenho este hábito. De vez em quando assisto? Sim, vou lá, assisto de vez em quando, uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada nem sei quanto tempo, acabo assistindo um. Mas não é mais um hábito diário de assistir os telejornais, tá? E aí tem muita gente que diz assim, mas pô, eu não deveria estar bem informado, principalmente às vezes o pessoal que lida com vendas, né? Pô, não devia estar bem informado. Mas eu como cidadão não tenho que estar atualizado com o que está acontecendo na comunidade. Mas será que eu não vou ficar atrasado com as notícias e tal, enfim? E não está me fazendo falta nenhuma esse tipo de informação. Até porque sempre tem um amigo que liga ou que a gente conversa e tal, e ele fala, pô, tu viu o que aconteceu tal coisa? Não vi. Aí ele te atualiza do que está acontecendo, né? Ou então você tem hoje a possibilidade de escolher aquilo que você quer assistir. Você pode entrar num site de notícias e escolher qual é a notícia. O problema é que quando você liga um telejornal, o objetivo principal deles não é informar, né? Mas é estimular as nossas emoções aí de toda forma possível, e essas emoções geralmente elas são negativas. Então imagina exatamente no horário de uma refeição, por exemplo, você está assistindo a uma notícia de corrupção na política. E eu falo pela minha experiência, tá, pessoal? Eu sentia, a emoção que eu sentia era aquela de frustração, era a de impotência, era uma sensação, uma emoção de, cara, não posso fazer nada com respeito a isso. Dependendo da pessoa da qual eles estavam comentando, uma certa raiva, enfim, algo muito negativo. Então, se você está assistindo o noticiário neste momento e está tendo essas emoções, o que você está, na verdade, alimentando o teu corpo são dessas emoções. E aí tem um médico americano, que é o Dr. Andrew Weil, ele recomenda fazer essa abstinência de noticiários justamente por isso, por causa de um efeito que pode causar negativamente na saúde. E quando você evita ou faz esse jejum aí de notícias, né, você pode até curar alguns problemas e evitar alguns problemas de saúde, porque aí você não vai estar neste momento fazendo aquilo que eu acabei de comentar, de alimentar o seu corpo com
as emoções negativas de estar vendo essas notícias, tá? Então, utilize outras maneiras. Você pode acessar a internet e ir lá no site que você quer de notícias e tal e escolher as notícias que você quer, se manter informado. Neste momento, você está de forma ativa escolhendo aquilo que você quer e não deixando de forma passiva as notícias chegarem até você e causando um efeito emocional que não é positivo, tá? Então tem muita coisa que você pode acessar, não precisa ser aqueles desastres naturais, aquelas notícias de desastre natural, aquelas notícias de assassinato, aquelas notícias que, puxa, de guerra, enfim, vendo pessoas sofrerem nos seus, sendo refugiados e tal, né? Experimente fazer esse jejum de notícias. E se você tem esse hábito muito forte, comece a fazer isso, sei lá, alguns dias da semana até você desenvolver o hábito, até você perceber que não faz falta você saber das notícias naquele momento. Como eu comentei no início, assisto uma vez por mês aproximadamente jornal, os telejornais, e tem muita notícia que, apesar de tanto tempo, elas ainda estão se repetindo. Muda muito pouco algumas notícias. Então, como é que a gente, nesses momentos, percebe de fato que a intenção é manipular a população, né, desses telejornais aí? Então, vamos ficar um pouquinho mais atento a isso. E o benefício para você é que você vai estar mais feliz, ou seja, você vai estar de forma mais positiva no teu dia a dia, com as notícias que você quer ver e principalmente não se afetando de forma intencional com as notícias que você não tem domínio sobre elas, tá? Então experimente alguns dias da semana. Eu acredito que a gente pode ter de fato uma tranquilidade, uma mentalidade mais positiva quando a gente não se deixa afetar, né? Nós vivemos numa cidade em que existe sim violência, como existe violência em outras cidades por aí. Se eu ficar conectado com toda a violência que existe, eu vou andar com medo pelas ruas, eu vou andar preocupado. Agora, se eu não estou sabendo as notícias, mas eu mantenho a atenção, eu não dou bobeira por aí, claro, eu vou estar com uma sensação um pouco mais de tranquilidade. Às vezes eu encontro algumas pessoas e digo assim, cara, eu vivo numa outra cidade, pela sensação que eu tenho daquilo que você está comentando no momento agora de medo e tal, enfim, esse pavor, é você que acaba se conectando com ele, tá? Então experimente esse jejum de notícias, faça isso hoje, experimenta hoje mesmo ficar sem ouvir notícia, né? Ou pelo menos uma parte delas, hoje, amanhã, 1 ou 2 dias da semana, né? E aí você vai ver um retrato da vida de uma maneira mais real, certo? Lembra só que nos noticiários eles não vão falar de quantos milhares de aviões estão pousando tranquilamente nos aeroportos no dia de hoje, pessoal. Mas se acontecer um acidente com um avião, por menor que ele seja, isso vai ser noticiado de uma maneira muito intensa. Então, levando agora também para o lado filosófico da vida, né, do filósofo, questione também todas as notícias que você vê. Faça a pergunta, será que isso é verdade? Ou qual é o outro lado dessa notícia? Qual é o outro lado disso que está acontecendo agora no mundo, no país, na política, enfim? O que isso quer dizer por um outro ponto de vista? Será que tem um outro ponto de vista? E com isso eu quero dizer para você, não aceite tudo aquilo que você vê nos telejornais ou num jornal, né? Não aceite aquilo como uma verdade, como algo que é daquele jeito, enfim. Mas se questione. Será a quem interessa, a quem beneficia, a quem isso, enfim, está sendo interessante ser divulgado e desta maneira. Ok? Então fica aí o desafio para você hoje, talvez, né? Fazer isso essa semana ainda, ficar um dia sem assistir telejornais
E se você quiser comentar, quiser mandar aí algum comentário sobre essa situação, se valeu a pena essa dica também para você no dia de hoje, e qual é a sensação que a gente tem ao não assistir os telejornais, fique à vontade para comentar aí, fazer os seus comentários. Beleza? Um forte abraço, pessoal, bom dia e até o próximo.